Falar sobre uma palestra que fiz no Museu de Arte Contemporânea em Goiânia, a propósito da exposição da obra de Arthur Bispo do Rosário. É uma palestra feita em 1999 e tinha por título Arte, Loucura e Cultura. Eu começava assim: gostaria de declarar o lugar teórico de onde pretendo falar a respeito do nosso tema. Estou dentre os analistas que, tomando por base o ensino de Freud e, sobretudo, de Lacan, defendem a posição de que hoje não é mais possível fazer uma psicanálise da obra de arte. Não se trata mais de psicanalizar a obra de arte. A psicanálise abandonou a pretensão de explicar a obra de arte pela psicobiografia do artista. É claro que a biografia, a situação social, histórica, de classe social, de pertinência a uma família com tais e tais características, exercem alguma influência no resultado final da criação artística. Pode-se admitir que os dados biográficos sejam condicionantes, motivadores, mas se trata de muito pouco para dar conta da obra de arte naquilo que ela tem de próprio e irredutível. Em outras palavras, a obra de arte é algo muito mais rico do que o mero produto da senhora mãe do artista. Quando se fala em psicanálise, bota-se a mãe no meio, com a inevitável referência ao complexo de Édipo e suas consequências. Hoje em dia, já não é mais assim. A senhora mãe do artista não é mais a responsável, a culpada pela obra de arte. Vamos reduzir o poder dessa senhora. Existe ainda um outro argumento para negar a possibilidade de se psicanalizar a obra de arte. Os psicanalistas se deram conta de que estavam usando a obra de arte como mera ilustração de suas teorias. É pouco, é muito pouco. Para começar, negava-se à obra de arte aquilo que ela tem de específico. E depois a própria pesquisa psicanalítica não avançava porque só encontrava no seu objeto, a obra de arte, aquilo que a teoria já tinha descoberto, muitas vezes tardiamente, depois dos artistas. É preciso que se diga que houve uma virada na psicanálise depois de Lacan. Foi Lacan quem promoveu uma espécie de revirão na maneira com que os analistas passaram a considerar a obra de arte. Agora, a obra de arte ocupa o lugar do analista. É ela, a obra de arte, que nos psicanaliza. Quando estamos diante da obra de arte, nós agimos como analisandos ou analisantes. Começamos a falar ou emudecemos, de susto, de perplexidade, de indignação, de admiração, de espanto, de encantamento. A obra de arte, naquilo que ela traz em si de invenção, de ato poético, de transgressão criativa, produz efeitos comparáveis aos efeitos produzidos pelo ato psicanalítico. Diante da obra de arte, ocupo o lugar do analisante e, se não falo imediatamente, começo a pensar: por que não crio como esse sujeito, o artista? O que é que me impede, me bloqueia? Me sinto envergonhado de não produzir, de não criar. Vejo que desperdiço meu tempo com ninharias, mesquinharias. Fico falando sobre o tempo, vai chover, vai fazer sol, vai dar praia. Fico matando o tempo, fico me matando. Quando estou diante de uma obra imensa de alguém como Arthur Bispo do Rosário, negro, pobre, nordestino, louco, depois é que o chamaram de divino, genial. Fico me perguntando sobre o meu próprio impulso de criar. O que aconteceu com ele? O efeito é de uma injúria narcísica. Por narcisismo, por uma suprema vaidade, não me arrisco. Sim, porque aquele que se expõe, se arrisca
e se mostra, pode até parecer vaidoso, pode até se declarar, num gesto de desmedida, o próprio Deus, como aconteceu com o bispo. Mas, na verdade, pratica um ato de modéstia, a humildade, não no sentido cristão, mas no sentido nietzschiano do apenas humano, do dar-se a ver, com suas forças e fraquezas. A imensa obra do artista me faz indagar por que todos não somos artistas. O que será que acontece com a criança inventiva, criativa, que todos fomos um dia, até nos tornarmos adultos medíocres depois que passamos pela escola? Freud já tinha observado isso. Que diabos acontece na escola? O que se passa na cabeça do terapeuta? Será que ele ainda acredita em expressões estigmatizantes como arte psicopatológica, arte esquizofrênica, arte dos loucos, coisas assim? Talvez um dos efeitos maiores da exposição da obra de Bispo seja permitir o questionamento da concepção de arte que todo terapeuta tem. Será que ele ainda exerce o papel de agente repressor, de censor, de guardião da norma acadêmica? Um pouco de história. No seu ensaio sobre arte e loucura, o escritor Michel Tevos, conservador da coleção de arte ingênua em Lausanne, na Suíça, lembra que os primeiros psiquiatras que se interessaram pelas produções artísticas de seus pacientes fizeram-no essencialmente em razão do valor sintomatológico que lhes atribuíam. Quiseram determinar correlações fixas entre certas características de estilo e as diferentes formas de demência já classificadas. Um dos exemplos citados foi o trabalho de um certo Dr. Helmut Rennert, publicado na Alemanha em 1966 e que enumerou, entre outros, os seguintes traços de esquizofrenia: falta de perspectiva, preponderância das tendências lúdicas, formas que se estendem demasiado, não observação de regras estéticas, enchimento ornamental do fundo, utilização de elementos de escrita, letra e números, desproporções anatômicas, tendência para a geometria e a esquematização, etc. De acordo com esses critérios, a arte moderna, desde Manet e, sobretudo, com Matisse, Klee, Picasso, Ernst, deveria situar-se totalmente sobre a égide da razão psiquiátrica, adverte o Michel Tevos. O que é ainda mais grave, diz o escritor, é que na quinta exposição internacional de Cassel foram isoladas numa seção psicopatológica as obras de Adolf Wölfli e de Heinrich Anton Müller, os mais inventivos, sem dúvida, da exposição, acompanhadas de grandes painéis explicando o mais seriamente possível que, pelo seu caráter de estereótipo e de decoratividade obsessiva, eram típicos da esquizofrenia. Se aceitarmos a afirmação de Freud, para quem o artista é um sujeito capaz de dominar a expressão do seu próprio inconsciente, capaz de realizar e ampliar potencialidades psicóticas que são sufocadas nos homens comuns, então o trabalho do psicanalista se dará em duas frentes: o questionamento da estética e do furor terapêutico. Entre essas duas frentes podem ser unidas num plano comum: a constatação de que a segregação começa na linguagem, na palavra. É a partir daí que a sociedade poderá aceitar ou não o convívio com a loucura entendida como diferença. Lá pelos anos 70, Lacan advertiu que o racismo viria do futuro e que a ciência produziria cada vez mais
segregação. O passar dos anos só vem confirmar sua previsão. Nossa cultura, nossa civilização dá indícios de barbárie rigorosamente planificada pelo avanço da tecnociência. Em recente entrevista na televisão, no programa Jô Soares 11h30, o fotógrafo Sebastião Salgado declarou que as multinacionais fabricantes de armamentos, hoje o maior negócio do mundo, estão usando um tipo de mina terrestre desenhada com motivos infantis, como brinquedos, borboletas, etc., especialmente destinadas a mutilar e matar crianças na África. A mesma África dos ancestrais de Bispo do Rosário. Jô Soares se espantou e ainda perguntou: mas eles vendem isso com fatura e tudo, e se compra isso legalmente? Sebastião Salgado só pôde confirmar. A segregação começa na linguagem. Começa quando nós chamamos alguém de excluído. Por isso, estranhamos essa linguagem objetivante e cientificista que denomina, classifica e rotula os loucos de portador de transtornos mentais, usuários de saúde mental, etc. Expressões que indicam um apelo à ordem, contra o vigor desordeiro da loucura, uma aliança entre a razão psiquiátrica e o poder coercitivo do Estado. Aqui mesmo, há poucos dias, ouvimos a brilhante conferência do psiquiatra e deputado Pedro Delgado, um dos líderes mais lúcidos da luta antimanicomial. Delgado lembrou-se de um filme em que um psiquiatra, depois de muitos anos de intenso esforço terapêutico, comunicou ao seu paciente, um sujeito tido por louco, que iria abandonar o caso, pois fracassara. O paciente respondeu: mas quem disse que eu quero ficar curado? Eu quero é que você continue cuidando de mim. Uma outra história se conta a respeito de Bispo do Rosário. Disse que ele descreveu aquela cama magnífica que está na exposição como uma nave em que ele e Rosângela, a jovem estagiária de psicologia, iriam navegar pelo espaço sideral como se fossem Romeu e Julieta. Rosângela, por quem Bispo se apaixonara, recuou, lembrando o destino trágico do famoso casal de apaixonados, dizendo que não queria nada daquilo. Ao que Bispo teria respondido: Rosângela não sabe brincar, não sabe que tudo é um teatro. Bispo deu mostra de saber tudo sobre a transferência, um dos conceitos fundamentais em psicanálise, que a psicanálise não inventou, mas apenas levou a sério, extraindo dele as condições e consequências de um tratamento, inclusive médico-psiquiátrico. O remédio só faz efeito por ação transferencial. É disso que alguns psiquiatras estão se dando conta, depois que a indústria farmacêutica exibe protocolos tão meticulosos que a própria clínica psiquiátrica se vê ameaçada de extinção. São os próprios psiquiatras, como Pedro Delgado, que reconhecem a ameaça de uma crise de identidade do psiquiatra, que quer continuar sendo médico, isto é, tendo de dar remédio. Os remédios fazem efeito, de fato, controlam os sintomas, mas parece que com a loucura o buraco é mais embaixo. Lembremos-nos a propósito da observação irônica do psicanalista Thomas Szasz. Quem acredita ser Jesus, ou quem acredita ser perseguido pelos comunistas, sem ser esse o caso, ou quem acredita ter descoberto o remédio para o câncer, sem ser esse o caso, terá suas convicções provavelmente interpretadas como sintomas de esquizofrenia. Mas quem acreditar serem os judeus o povo eleito, ou ser Jesus o Filho de Deus,
ou ser o comunismo a única forma de governo científica e moralmente justa, terá suas convicções interpretadas como o produto daquilo que é judeu, cristão, comunista. É por isso que acredito que só descobriremos as causas químicas da esquizofrenia quando descobrirmos as causas químicas do judaísmo, do cristianismo e do comunismo. Nem antes, nem depois, ironizou o Thomas Ass. Não se trata de mal-estar de um único indivíduo ou de determinado grupo. O mal-estar é da civilização, como dizia Freud. E como sair disso? Será a loucura a ausência de obra, como queria Foucault? Ou um excesso de obra, como pretendeu Pedro Delgado, ao criticar a fórmula Foucauldiana, lembrando o exemplo de Bispo? Nesse caso, o que pensar de uma obra prolífica como a de Picasso? Seja como for, a obra está no centro da discussão. Hoje é mais difícil manter alguém confinado no manicômio se o sujeito é criador de uma obra. Uma das características dos tempos modernos do capitalismo é de que, assim como só existe mercadoria para troca, só existe obra, num sentido restrito, se for publicada. É um discípulo de Lacan, o linguista Jean-Claude Milner, que lembra: as diversas obras estão submetidas à forma da obra, cada uma determinando o que para ela funciona como equivalente da publicação: representação teatral, exposição, programa de televisão, censura, etc. É possível furtar-se a esse dispositivo, mas há um preço a ser pago: renunciar a se inscrever na cultura. Podemos então falar de loucura. Assim se deve entender a definição de Foucault: a loucura como ausência de obra, o que consiste em definir ao mesmo tempo a loucura como limite externo da cultura. Isso não significa, diz Milner, que a cultura não tenha força para reabsorver as produções da loucura. Basta-lhe para isso reinscrevê-las na forma de obra. Mas, no mesmo instante, o nome loucura terá deixado de ser pertinente. Os exemplos, sabemos, são numerosos, e o rótulo de arte bruta não foi inventado para outros fins. Seja sob que rótulo for, apreciemos a obra de Bispo do Rosário. Acabemos com essa forma sutil de segregação que nos separa da obra de Bispo. Ela lá e nós aqui, deitando falação. Para concluir, a lembrança de um ensinamento de Lacan. E o ser do homem não apenas não pode ser compreendido sem a loucura, como não seria o ser do homem se não trouxesse em si a loucura como limite de sua liberdade. Em matéria de loucura, ou todos ou ninguém. O resto é manipulação.